plataforma Prezi como recurso didático, criamos uma linha do tempo onde evidenciamos os principais teóricos e suas contribuições na descoberta dos vírus, mostrando o caráter coletivo da construção científica. Os vírus interagem com o homem há milhares de anos. Registros históricos de 3700 a.C. mostram infecções virais de poliomielite em Mênfis, capital do Antigo Egito. Também no Antigo Egito, foram encontradas múmias que datam de 1580 a 1100 a.C., com lesões típicas de varíola. Seguindo, na segunda metade do século XIX já era conhecida a existência de micro-organismos diversos. Porém, ainda não existiam evidências suficientes que vinculassem um micro-organismo a uma doença infecciosa. Foi então, em 1840, que Jacob Henle, médico e anatomista alemão, hipotetizou que micro-organismos específicos causavam doenças específicas. Para comprovar sua ideia, ele elaborou postulados que comprovariam ser um micro-organismo a causa de uma doença. E eles eram a presença constante do parasito, isolamento em meios externos e reprodução da doença a partir do parasito isolado. Porém, suas ideias não foram aceitas pela comunidade científica. O próximo passo foi dado por Louis Pasteur em 1856. Produtores de vinhos e cervejas tinham constantes problemas com o azedamento das bebidas. Foi então que Pasteur começou a investigar o porquê desse azedamento. E aí ele descobriu que eles azedavam devido à presença de micro-organismos, que hoje nós conhecemos como acetobactérias, e que eles eram eliminados quando aquecidos em determinado tempo e temperatura. Foi aí que estabeleceu uma possível relação entre micro-organismos e doença. Quem comprovou de fato que micro-organismos podiam causar doenças específicas foi Robert Koch, em 1876, após descrever o bacilo de anthrax e ensinar como cultivá-los, e demonstrar que a inoculação dos bacilos de anthrax cultivados em animais saudáveis resultava na reprodução da doença. Koch, então, criou, baseados nos de Henle, postulados a serem seguidos para comprovar que uma doença era de natureza microbiana. E eles eram: o organismo deve ser regularmente presente nas lesões da doença, o organismo tem de ser isolado em cultura pura, a inoculação de uma cultura pura de organismos em um hospedeiro deve iniciar a doença, e o organismo tem de ser recuperado novamente a partir das lesões do hospedeiro. Esse postulado passou a ser utilizado como padrão na comunidade científica para a identificação de doenças causadas por micro-organismos. Já em 1879, o químico alemão Adolf Meyer iniciou seus estudos com doenças do tabaco. Foi ele quem nomeou a enfermidade que causa as manchas claras e escuras nas folhas do tabaco de doença do mosaico do tabaco. Em seus experimentos, ele inoculou plantas saudáveis com seivas extraídas de plantas doentes. A maioria dessas plantas inoculadas adquiriram a doença, comprovando assim a natureza infecciosa. Porém, ele não conseguiu atender aos postulados de Koch, porque ele não conseguiu isolar o agente em meio de cultura e reproduzir a doença usando extratos do meio de cultura. Sem explicação para a causa da doença, ele então especulou que poderia se tratar de uma enzima, mas em seu trabalho final sobre o tema concluiu que se tratava de uma bactéria ainda não isolada, que eles ainda estavam muito presos a questões dos postulados de Koch e não conseguiam enxergar nada fora disso. Em 1892, o biólogo russo-ucraniano Dmitry Ivanovsky, encarregado pelo Ministério da Agricultura da Rússia, investigou a causa da doença do tabaco em plantações. Durante sua pesquisa, repetiu os experimentos de Meyer e também demonstrou que a seiva de plantas infectadas transmitia a doença para plantas saudáveis. Então, Ivanovsky adicionou outra etapa ao experimento: passar a seiva pelo filtro de Chamberlain. Esse filtro é feito de porcelana e contém poros muito pequenos que são capazes de deter a passagem de bactérias. Com isso, o resultado não foi o esperado, porque a seiva filtrada continuava transmitindo a enfermidade às plantas saudáveis.
Ivanovsky também não conseguiu isolar o agente infeccioso em meio de cultura e replicá-los com filtrados da seiva, desobedecendo também os postulados de Koch. Ele então sugeriu a possibilidade de que uma toxina pudesse passar através do filtro e causar a doença. Em sua tese publicada em 1903, ele concluiu que se tratava de uma bactéria que ele e os outros pesquisadores falharam em cultivar. Em 1898, o microbiologista holandês Martinus Beijerinck, como Dmitri Ivanovsky, utilizou o filtro de Chamberlain para filtrar a seiva de plantas infectadas pela doença do mosaico do tabaco, e também concluiu que as plantas saudáveis inoculadas adoeciam. Dando prosseguimento à sua pesquisa, Beijerinck comprovou que o agente causador da doença podia se reproduzir ao aplicar filtrados da seiva em tecidos vivos de plantas, mas não se reproduziam em seivas sem células. Este experimento explicou a incapacidade de cultivar o agente fora de seu hospedeiro e evidenciou a existência de micro-organismos menores que bactérias, chamados por ele de agente filtrável. Mais tarde, ele nomeou esses micro-organismos de líquido vivo contagioso, que vem do latim contagium vivum fluido. Foi daí que surgiu o termo vírus, que na época foi utilizado sem distinções para doenças infecciosas. Tempos depois, o termo ficou restrito aos agentes que atendiam às descobertas de Mayer, Ivanovsky e Beijerinck. Atualmente, vírus é um tema controverso dentro da comunidade científica. E a principal razão dessa controvérsia é a discussão a respeito deles serem organismos vivos ou não. Alguns autores consideram o conceito clássico de vida inadequado para micro-organismos, pois, segundo eles, parte de uma visão antropológica falha. Já os pesquisadores que defendem que os vírus não são vivos têm como argumento o fato deles não possuírem atividade metabólica, necessitando parasitar uma célula para se reproduzir. Em contrapartida, os que defendem que eles são vivos propõem que os vírus têm um ciclo de vida dividido em duas fases, uma extracelular e outra intracelular. Assim, quando o vírus assume o controle da célula parasitada e desativa seu DNA, essa célula se torna uma virocélula, uma vez que o DNA viral assume totalmente o controle da célula hospedeira, estabelecendo sua autonomia para produzir novos vírus. Nessa fase, portanto, os vírus têm atividade metabólica além de genética. Outro aspecto importante na defesa dos vírus serem organismos vivos foi a descoberta de vírus gigantes, como Pandora-vírus e Mimivírus, que contrapõem as hipóteses iniciais de que os vírus seriam um agente filtrável e submicroscópico. E mesmo com ambas as hipóteses concordando que o genoma viral tem importante influência na evolução da vida e manutenção da biodiversidade, divergência da classificação dos vírus continua, enquanto para uns eles são apenas reservas de genoma celular e para outros são doadores de genoma.